informativa. Subsecretário do Governo Regional desafia o poder local a ser parceiro de uma cidadania europeia mais ativa. Representatividade da pequena pesca nos Açores tem de ser acautelada, segundo o secretário regional das Pescas. Deputados do PSD Açores visitaram o núcleo filatélico de Angra do Heroísmo. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, muito boa tarde. O subsecretário regional da Presidência desafiou este fim de semana na Vila de Nordeste as câmaras municipais e juntas de freguesia a serem parceiros na divulgação das questões europeias junto dos jovens e da população em geral. Pedro de Faria e Castro falava na sessão de encerramento do segundo encontro regional de clubes europeus e frisou que aquelas entidades são veículos muito importantes dessa divulgação e para a promoção de uma cidadania europeia mais ativa e participativa. Na sua intervenção, Faria e Castro destacou o importante papel dos clubes europeus e da sua dinamização pelos professores e pelas escolas, que serão a massa crítica daquilo que depois vai ser o resultado de que se pretende, que é levar a ideia da Europa aos alunos. O subsecretário regional sublinhou ainda a importância da parceria com a Direção-Geral da Educação e com a Rede Nacional de Clubes Europeus, que também marcaram presença neste encontro. Presente na sessão de encerramento deste encontro esteve também a secretária regional da Educação e dos Assuntos Culturais, Sofia Ribeiro, e o vice-presidente da Câmara Municipal de Nordeste, Marco Mourão. O segundo encontro regional contou com a participação dos coordenadores dos clubes europeus das escolas da região inscritos na rede nacional do presente ano letivo, nomeadamente nas Ilhas do Pico, São Jorge, Terceira e São Miguel. O Governo Regional pretende reforçar a aposta no segmento da pequena pesca de forma a garantir a sua sustentabilidade e sobrevivência. Falando no Congresso da Pequena Pesca que decorreu ontem no Centro Autárquico de Quarteira, no concelho de Lolé, o secretário regional do Mar e das Pescas considerou que a atratividade da pequena pesca tem-se assumido como uma enorme preocupação para o Governo, sobretudo ao nível da renovação geracional. Segundo Manuel São João, a competitividade do setor e a valorização da atividade, quer ao nível dos seus profissionais, quer dos produtores provenientes da pequena pesca, dependem muito da exploração dos recursos, ressalvando-se depois dois aspectos fundamentais nas políticas implementadas. Manuel São João enfatizou ainda a presença do Governo neste encontro, que reuniu organizações de produtores, associações de armadores, estaleiros de construção e reparação naval, organizações não governamentais, universidades e centros de investigação. A UGT, União Geral dos Trabalhadores dos Açores, apresentou as suas reivindicações para o ano 2023. As fortes pressões inflacionistas, agravadas pelo conflito militar decorrente da invasão da Ucrânia pela Rússia, determinaram um quadro pessimista de crescimento em baixa para 2022 face às projeções inicialmente estimadas da conjuntura económica internacional ao nível mundial. Neste contexto, o Governo Central e os parceiros sociais, onde se inclui a UGT Nacional, subscreveram recentemente um acordo de médio prazo de melhoria dos rendimentos, dos salários e da competitividade, em que se prevê, entre outras medidas, alcançar um peso relativo das remunerações do PIB de pelo menos 48,3% em 2026, garantindo-se assim um aumento de cerca de 20% do rendimento médio por trabalhador entre 2022 e 2026, traduzindo-se numa valorização nominal das remunerações por trabalhador de 4,8% em média nos anos 2023 a 2026, mais precisamente. Ora, nos Açores, a UGT também reivindica melhores condições de atratividade e melhores salários. Aposta numa política de atração de investimentos, geradores de riqueza e emprego duradouro, sustentável e bem remunerado, contribuindo assim para a fixação dos trabalhadores e jovens mais qualificados. Uma política que contemple a criação de bolsas de estudo para incentivar a juventude e optar por cursos de formação profissional e académica em que se verifica uma necessidade efetiva na região, fixando-nos assim no arquipélago. Garantia de aumentos salariais reais em sede do Conselho Económico e Social dos Açores, em linha com o acordo recentemente firmado em sede de Concertação Social Nacional,
através da criação de medidas que repõem o poder de compra dos trabalhadores e a satisfação dos seus compromissos financeiros, especialmente do salário médio. Numa região que se debate com um certo problema de falta de mão de obra, especialmente em sectores como a restauração, a construção civil, a agricultura, o turismo e serviços conexos, a solução passa em primeiro lugar por se pagar melhores salários. Manuel Pavão, dirigente da União Geral dos Trabalhadores dos Açores. Faleceu Alvarino Pinheiro, antigo líder do CDS-PP nos Açores. Nascido em abril de 1950 em Santa Cruz, na Praia da Vitória, Alvarino Pinheiro era filho de um antigo presidente da Câmara Municipal da Praia e familiar de Vitorino Nemésio. Foi dirigente regional e de ilha do PPD de 1975 a 83. Como deputado regional, Alvarino Pinheiro foi fundador do PSD Açores, saiu em divergência com a linha de Mota Amaral e candidatou-se a deputado independente pelo CDS-PP, partido a que aderiu em 1992. Acabou por liderar o CDS-PP nos Açores durante vários anos, até à chegada de Artur Lima. Alvarino Pinheiro foi fundador do Jornal da Praia em 1982 e também da Associação dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória em 1983. Foi presidente do Conselho Fiscal da Santa Casa da Misericórdia da Praia e ainda presidente do Conselho Fiscal do Lar Dom Pedro V, também na Praia. Também no desporto foi presidente da Assembleia Geral do Sport Clube Praense. Alvarino Pinheiro, histórico político terceirense, faleceu este fim de semana aos 72 anos de idade. Artur Lima já apresentou em nome do CDS-PP Açores as condolências à família, lembrando Alvarino Pinheiro como autonomista da democracia açoriana. Também o presidente do PSD Açores, José Manuel Bolheiro, lembra Alvarino Pinheiro como um parlamentar brilhante que se destacou pela sua capacidade oratória, enorme perspicácia e humor acutilante. Os deputados do PSD Açores eleitos pela Ilha Terceira visitaram na passada sexta-feira o núcleo filatélico de Angra do Heroísmo, reunindo com os elementos da tertúlia semanal que aquele organismo realiza, na qual auferiram algumas das realidades e preocupações do mesmo. Nídia Inácio e Paulo Gomes puderam constatar que o núcleo fundado e em funcionamento numa cidade que é Património Mundial da Humanidade preocupa-se com a divulgação da história de Angra do Heroísmo, com a forma como ela é transmitida a quem nos visita e também junto da própria população. Os deputados explicam que, no geral, tudo que diga respeito ao nosso património histórico interessa a este núcleo e aos seus elementos e verificaram a vontade de que esse legado chegue às pessoas de um modo mais abrangente, lembrando mais datas históricas e homenageando mais figuras ilustres da nossa terra e factos a elas ligados. O núcleo filatélico de Angra do Heroísmo foi fundado a 10 de junho de 1952, sendo uma associação cultural de filatelistas, abrange também todas as outras formas de colecionismo, nomeadamente a numismática, medalhística, notafilia e papéis de valor. Tem como missão a divulgação da história e da cultura açoriana através do colecionismo. O líder do Chega Açores anunciou que o partido vai avançar no Parlamento dos Açores com uma iniciativa legislativa que visa a revogação da taxa turística na região. José Pacheco referiu que a região precisa de turismo de qualidade, mas não com a imposição de taxas. O partido pretende ainda apresentar no Parlamento a criação de um cheque-saúde que irá permitir que os açorianos que se encontrem em lista de espera para consulta e cirurgia possam receber um vale para poderem ser atendidos no privado para verem os seus problemas de saúde resolvidos. José Pacheco afirmou que a saúde é de toda a gente e toda a gente tem de ter acesso à saúde. A Comissão Política Regional do PSD considerou este fim de semana que o orçamento do Governo Regional para 2023 constitui um documento baseado na responsabilidade social em que as medidas para atenuar os efeitos da inflação são prioritárias. De acordo com o PSD Açores, as famílias e as empresas açorianas continuarão a pagar mais baixos impostos de sempre, sendo que, se dependesse da vontade daqueles que votaram contra o orçamento, os açorianos estariam menos protegidos. O PSD refere, por outro lado, que com responsabilidade articulou com o PSD Nacional a inclusão de matérias relacionadas com a autonomia no projeto de revisão constitucional apresentado na Assembleia da República. O partido salvaguarda que, ao contrário de outros partidos que escolheram a omissão política e ignoraram as justas reivindicações autonómicas, o PSD Açores quer que esta revisão constitucional reforce
as autonomias. A Ordem dos Enfermeiros dos Açores emitiu uma recomendação no sentido de se avaliar a nível regional a possibilidade de adaptar uma legislação criada recentemente a nível nacional. Segundo a Ordem, tal adaptação permitiria que os enfermeiros dos Açores não perdessem pontos das suas avaliações nos casos em que tenham ocorrido transferências entre instituições. O presidente do Conselho Diretivo Regional da Ordem dos Enfermeiros dos Açores, Pedro Soares, esclarece sobre esta matéria que, neste processo de regularização da carreira, sempre defendeu a necessidade de corrigir esta situação dos enfermeiros que, ao mudarem de instituições do Sistema Regional de Saúde, perderam todos os pontos de avaliação até à data. Faltava a legislação nacional que agora foi publicada, sendo que acredita que estão finalmente criadas as condições jurídicas para uma adaptação da mesma e aplicação na região. Esta diligência da Ordem surge no âmbito do processo de contagem de pontos para efeitos de valorização salarial referentes aos anos de serviço dos enfermeiros dos Açores, o qual vem sendo desenvolvido desde 2020, na sequência de um acordo entre o Governo Regional e os sindicatos representativos dos enfermeiros. Os diretores de serviço do Hospital de Ponta Delgada que estiveram na reunião com o presidente do Governo Regional vão tentar reconstruir o que foi arrasado pela administração, nomeadamente as escalas. Emanuel Dias, diretor dos serviços de cirurgia vascular, que esteve reunido com José Manuel Bolheiro, referiu que nessa transição pediu-se ao presidente um canal diretivo com o secretário regional da Saúde para tentar resolver o problema das escalas com os médicos no H10, voltando-se ao que era antes. 21 dos 25 diretores dos serviços do Hospital de Ponta Delgada demitiram-se na passada sexta-feira e, segundo Emanuel Dias, voltar atrás nesta decisão tem em conta o facto de o presidente do Governo Regional ter sido enganado pela administração sobre as escalas. O diretor dos serviços de cirurgia vascular salvaguardou que, para sanar o problema, coloca-se ainda a questão da disponibilidade ou não dos médicos para assegurarem as horas extra, para além do limite das 150 horas impostas por lei, que é uma questão pessoal. Hoje haverá uma reunião com todos, mas a decisão de voltar atrás na demissão é individual e pertence a cada diretor. A sede do Parlamento açoriano abriu no passado sábado de manhã as suas portas aos utentes do projeto Movimento Arte da APADIF e do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão da Santa Casa da Misericórdia da Horta para, em conjunto, procederem à ornamentação da tradicional árvore de Natal e do presépio da Assembleia Legislativa, assim como do altar ao Menino Jesus, assinalando assim o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. O presidente da Assembleia Regional realçou o importante papel destas instituições e das famílias na procura constante do bem-estar dos seus utentes e familiares e reconheceu também que, apesar do esforço e boa vontade de todos os cuidadores e suas instituições, é preciso fazer mais para promover a verdadeira inclusão, deixando a toda a sociedade açoriana um apelo nesse sentido. Esta casa é a casa da diferença. E por isso faz todo o sentido celebrar aqui o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, porque nesta casa nós da diferença construímos as leis, construímos coisas consensuais para que possamos ser um exemplo de uma sociedade inclusiva. E isso é possível se todos nós, não é só a Assembleia, não é só as pessoas que aqui estão, mas todos nós pudermos dar passos, pudermos dar o nosso contributo para que, efetivamente, a nossa sociedade seja um exemplo de inclusão e seja um exemplo de vos abrir a porta e de colaborar com todos. Luís Garcia, o presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. A Confederação Portuguesa do Voluntariado apontou hoje a rápida revisão da Lei de Bases do Voluntariado, criada há mais de 2 décadas, como uma oportunidade para o poder político reconhecer o papel e a importância dos voluntariados. No âmbito do Dia Internacional dos Voluntários, que, por determinação da Organização das Nações Unidas, se assinala esta segunda-feira em todo o mundo, a Confederação considera que nem sempre a importância e reconhecimento do voluntariado têm merecido a devida atenção pelos organismos que têm instrumentos à sua disposição para o demonstrarem com objetividade.
Segundo a Confederação, sem o voluntariado, Portugal seria um país mais individualista, menos humano e mais despersonalizado, servindo a palavra solidariedade como outras apenas para adjetivar discursos. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer um seguro adequado e acessível para o seu carro, casa e seguro de saúde? Consulte-nos. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Para terminar, uma nota para a situação meteorológica na região. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou esta segunda-feira as 9 ilhas dos Açores sob aviso amarelo devido às previsões de precipitação por vezes forte e trovoada, uma situação que se deverá prolongar até esta terça-feira. Segundo o IPMA, a previsão de precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, deverá começar por se fazer sentir nas ilhas do Grupo Ocidental, Flores e Corvo, cujo aviso amarelo já está ativo, mantendo-se até às 12 horas de amanhã. Para aquelas duas ilhas, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu ainda um aviso amarelo por causa das previsões de vento com a direção norte entre as 15 horas desta terça-feira e as 0 horas de quarta-feira. As ilhas do Grupo Central ficam sob aviso amarelo entre as 12 horas de hoje e as 12 horas de amanhã devido à chuva forte e trovoada. Para São Miguel e Santa Maria, o aviso amarelo devido à chuva por vezes forte e trovoada vai vigorar entre as 0 horas e as 15 horas desta terça-feira. Estas foram as notícias da sua hora informativa nesta tarde de segunda-feira, dia 5 de dezembro. Eu sou o Diogo Andrade, desejo-lhe a continuação de um ótimo Dia Internacional do Voluntariado. Continue, se possível, na companhia da sua rádio, a Voz da Terceira. Hora informativa.